Graças a paz, louvado seja o Senhor por essa semana que caminha, nessa semana iniciando, na verdade iniciou ontem, domingo, né? E nós temos mais uma caminhada abençoada em nome de Jesus. Graças a paz a todos e quero desde já estar aí agradecendo aí o amor de todos, né, nessa manhã, e fazer a oração das 10 horas, né, agradecendo a Deus, que vai entrando aí a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Deixa eu acender mais uma luz aqui, e aí ajuda a clarear mais um pouquinho. Isso. Louvado seja o nome aí a todos que vão entrando. Quero ao Bispo Dário, a pastora Vera aí, Petrópolis, representado, né, pelos irmãos, pastor Fábio, presbítero Giovanni, pastor Bruno, todos entram em nome de Jesus, amado, missionário Antônia, todos que estão entrando aí, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês por essa manhã. Rosa Oliveira, Rosa Oliveira, Deus abençoe, amado, bem-vindo, né? Você vai fazendo o seu pedido, né? Eu quero fazer agradecimentos, né? Tem agradecimentos e eu até esqueci de trazer os nomes, né? Tiveram vitórias, as orações da igreja, orações dos irmãos. Nós estamos, Deus tem sido maravilhoso conosco e nós temos que testemunhar. E aí você que tiver uma vitória aí, põe aí bem grande, olha, Deus me deu um escape, a cura, direto, só falar isso eu anuncio aqui, né, a vitória. Em nome de Jesus, tivemos uma vitória, quero agradecer a Deus pela né, empresa, o Edson e eu, né, Deus deu uma vitória muito grande, o inimigo, já uma parte, né, o inimigo tentou roubar, levou 20 mil reais e a empresa está sendo devolvido para a empresa. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus por esse amor que tem tido conosco com essa firma, né? Empresa montada numa época tão difícil, né? Mas o Bispo Edson tão dedicado na área e Deus tem nos prosperado para a glória de Deus, amém? Eu quero estar lendo desde já, me agradecer ontem, o Dia dos Namorados, ontem nós comemoramos na igreja, quer dizer, para todos, né? Os que não estão casados, nós oramos pelos solteiros, as crianças oramos pelo futuro delas, e os que estão com luta, oramos também para que Deus dê direção na situação de cada um, e também oramos pelos casais. Benção, irmã, foi uma benção. Deus usou tremendamente como Ele havia me mostrado, que fizesse um trabalho com a missionária Lucimar, e assim foi feito, com muito amor, né? E a gente agradecendo aí o trabalho, não só da missionária Lucimar, missionária Luísa junto, e também a nossa diaconisa Adriana Flávia, que também aqui foi, né, que está aí lembrando as datas, trabalhando muito, ajudou, participou, e todos que participaram. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Foi um trabalho maravilhoso, podemos nos alegrar, né? Foi um culto gostoso, alegre, né? Muito bom. Eu quero estar lendo com você, né? Já entrou aí alguns, Êxodo capítulo 16, e ser rápido nessa palavra, para nós orarmos e clamarmos ao Senhor nesta manhã, que diz assim, capítulo 16 de Êxodo, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei, ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colher, e será o dobro do que colhem cada dia. Então a gente, aqui rapidamente, temos a lembrança
que o povo foi ao deserto, né? O povo foi levado ao deserto e no deserto o povo sentiu fome, a vontade de comer pão e eles murmuraram, né, a Moisés dizendo que tinham pão no Egito, que preferiam estar lá e Deus providenciou o pão, né, mandando a semente de Gomer do céu para que eles fizessem bolo, pão, comesse aquilo pela manhã. E foi maravilhoso. O interessante aqui, para ser incisivo e direto na palavra, para nós orarmos sobre ela, o maná. E o maná foi a providência de Deus no momento da necessidade, porque alguns pontos, né? Que eles queriam o pão. O pão, ele faz parte da vida do ser humano e também da tradição milenar do povo, né, na terra e do povo de Israel. Né? A tradição que o pão, como um símbolo do pão à mesa, isso é assim tremendo, maravilhoso. E também o costume, né? O costume de se alimentar pelo pão todos os dias. Então isso fez falta no deserto para eles, mas eu entendi de Deus que Deus queria prová-los, que Deus queria saber se quando que a falta do pão eles pudessem ver como é ruim a falta do pão. É isso que eu também entendo ali. E que Deus pode prover o pão do céu para cada dia de nossas vidas. Que Deus é o provedor, que Deus é aquele que nos socorre, que Deus é aquele que nos dá do seu amor. E tudo isso é maravilhoso. Então foi para ensinar. E Deus agora vê que eles murmuram pela falta do pão e por suas tradições, e Deus avisa Moisés que eles colhessem toda manhã o pão de cada dia. E eles começam toda manhã, mas que teria que ser uma porção exata, não podia dormir nenhuma sobra, teria que ser a porção que alimentasse aquele dia a família. Então, de acordo com a família, se pegava a medida do pão, do gomer, para comer o seu pão, o seu bolo, porque tinha sabor de mel. As coisas que Deus faz é boa, é maravilhosa, é doce, é agradável, né, aos olhos do homem, tudo isso é maravilhoso. Então, Moisés ordena isso, né, conforme o Senhor ordenou. Mas o sexto dia está relacionado ao último dia de trabalho. E ao sétimo dia o povo teria que descansar também pela lei do Senhor. E sendo assim, o Senhor disse para Moisés, você vê, se pegasse o pão, a quantidade de pão, 6 dias, naqueles 6 dias a mais, e guardasse, a semente apodrecia, estragava, e aí não ficava, né, ela estragava, virava bicho. Mas ao sexto dia, o Senhor disse, no sexto dia eles colhem o dobro, para que no sétimo dia possam descansar nas suas casas, não sair a colher, né? Porque esse sétimo dia é dia do descanso, é dia santo. E a gente aqui aprende, né? Como Deus, era tudo pela obediência, tudo. Por isso que eu entendi que como Provérbios nos ensina muita coisa, né? Quando fala a bênção, a sabedoria, né? A sabedoria, eu vou lembrar o versículo, a sabedoria é o temor, perdão, é o princípio da sabedoria, o temor. Então, Deus ordenou, pegue o seu pão, a quantidade da sua casa, quantos tiverem, para comer naquele dia. E não sobra nada, estragava. Mas no sexto dia, pega o dobro, para que domingo vocês não saiam colher o pão no campo, e vocês possam descansar.
Tudo isso a gente aprende. Deus supriu o povo para que obedecesse, e o pão não estragava do sexto dia para o sétimo. Eles comiam o sexto, a quantidade do sétimo já ficava em casa, e eles tinham o pão sem estragar. E aqui eu entendo a provisão de Deus, né? E nós sabemos que quando o povo entra na terra prometida, né, a geração futura, eles, até ali, os 40 anos, Deus supriu com pão. Olha, para pensar, 40 anos no deserto, Deus supriu aquele povo com o pão todos os dias. E quem pegasse, houve quem pegou na desobediência a mais, aquele pão estragava, aquele pão apodrecia. Né? E 40 anos, enquanto eles estavam no deserto, Deus supriu. Mas quando traspassaram o Rio Jordão e entraram na terra prometida, ao pisar nela, o maná cessou. Porque o maná era a provisão de Deus do céu, representando a luz da Bíblia, a luz das Escrituras Sagradas, entendendo que Deus nos ensina a luz da Bíblia, da lei, para a graça. Então, o maná era o pão representado do céu que vinha todos os dias e que supria e que alimentava e que dava o dia a dia para o homem viver. E agora, quando pisa na terra prometida, aquele maná cessa, porque eles teriam que colher o fruto da terra com o seu trabalho, colher naquela terra que chamava terra, que emanava leite e mel. E aí eu trouxe, o Senhor me deu a luz, porque a luz da lei está na Escritura, a resposta está na graça, a resposta está no Novo Testamento. Toda resposta, toda pergunta, do livro da lei, que é o Torá, ele vem para o Novo Testamento na graça, Jesus. Ele diz assim em João capítulo 6, versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? No versículo 31, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Agora Jesus está na terra, diante dos judeus, diante dos povos, e eles falam de seus pais, porque nós somos herança da promessa, né? E desse povo a qual Deus os chamou, e os orientou, e os alimentou, e os capacitou. E agora eles estão diante de Jesus, do Criador, daquele que deu o maná no deserto, e diz para ele: que sinal tu nos dá para que nós creiamos em ti? E ele diz, eles próprios provocam Jesus na pergunta, dizendo: nossos pais comeram maná no deserto, né? Como está escrito, quer dizer, a lei de Moisés. E agora deu-lhes a comer pão do céu. Aí no versículo 32, replicou-lhe Jesus. Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes no versículo 35, pois Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então eu quero aqui, sobre esse versículo, sobre a luz da Escritura, que é ela que nos dá vida, é ela que é o pão, que é Jesus, que é nos dado a cada dia, e a palavra de Deus é Jesus representado pelo Espírito Santo, a palavra, para que possa
nos alimentar a cada dia. Então, aos dias na sequência do deserto, o povo se alimentava daquele pão que todas as manhãs, na madrugada, aquele pão descia em favo de Gomer, né, com sabor de mel, e repousava sobre a relva. E aí o povo ia, levantava pela manhã, é hora do café, você levanta, quer tomar aquele cafezinho gostoso, mas eu hoje, por causa do meu tempo de igreja, da minha responsabilidade com o Senhor, há muitos anos que eu tenho dificuldade de levantar e comer o pão, mas o pão faz parte da mesa, e todos que levantam, além do cafezinho gostoso, que eu também gosto muito, vai o pão, e o pão é tradição, e o povo sentiu aquela falta e queria o pão na sua mesa. O pão não só toma no café, também acompanha a comida, principalmente para os milenares. O pão tem que estar à mesa. Você vê que a Santa Ceia do Senhor está lá o pão, porque o pão representa o corpo de Cristo, no caso da Santa Ceia, que deu a sua vida por nós. Mas o pão para o alimento de cada dia é a tradição, e o povo estava ali perguntando para aquele que deu o pão de cada dia no deserto, e disse: qual é o sinal que tu nos dá, Jesus? Qual o sinal que tu vai nos dar? Porque nossos pais comeram o maná que Moisés deu, mas Moisés é apenas um servo em que nós nos rendemos graças a ele pelo seu temor, né, ao Senhor, e por representar a lei e trazer, por causa do pecado, a lei para que nos ensinasse a estar próximo de Deus. Então, aí Jesus diz assim: Moisés não vos deu o pão do céu, o pão que os vossos pais comeram no deserto morreram, mas eu sou o pão da vida, e aquele que comer desse pão nunca mais terá fome, e aquele que tomar, que crê em mim, jamais terá sede. Então Jesus não está falando de comida que enche a barriga, Jesus não está falando da água que sacia a sede da carne, mas ele está falando da água viva que desce do céu e jorra para a vida eterna. E está falando do pão, do maná, que aquele que crê nele terá vida, e aquele que crê nele terá livramento, aquele que crê nele terá libertação, aquele que crê nele terá a vida eterna. E Jesus é o pão que nós temos que nos alimentar todos os dias. Ele é o pão que desceu do céu, ele foi dado como pão que desceu do céu, o maná. Esse maná não cessa, porque esse é para a vida eterna, esse é para alimentar a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual sendo alimentada todos os dias, e a porção tem que ser, aqui vai, como diz o bom pregador, e gosto eu também de falar isso, que eu gosto muito de repórter, abre aspas. Então, Jesus é o pão diário, é o pão que nós temos que nos alimentar todos os dias. Nós não podemos, dentro dessa aspas, ser crente de hoje e amanhã não, ser crente de amanhã e depois não. Não, nós temos que ser crentes em Cristo todos os dias. É isso que Jesus estava falando para eles. Eles gostavam do pão que enchia a barriga, olhavam para ele, mas não tinha a luz do entendimento da nova vida, da vida eterna, e que Deus deu pão para ensiná-los a porção diária, a porção, por isso que estragava o que se pegava mais. Você vê que quando a gente quer estribar os nossos entendimentos por nós próprios, né? Nós temos tanta sede de exortar o povo, de bater no povo, eu não sei, sabe, de tanto... eu gosto dos dons, eu nasci nos dons, fui menino nos dons, vivi nos dons, mas eu não tenho essa sede, eu não tenho prazer de Deus me dar tantas coisas em visões, né? E assim, mas coisas assim para a nação, para tudo se cumpriu, né? Tem uma visão que está por se cumprir, ela está indo aos poucos.
mas Deus sempre me dá algumas visões, me dá discernimento de algumas coisas. Eu prefiro não falar, eu prefiro estar ao máximo. Às vezes sofro na carne, né? Porque quem tem dons, né? Você sofre na carne, não é só coisas boas você ficar, sofre na carne porque você sente o mal, percebe o mal, e tudo isso faz parte do pão da vida, do dia a dia, do diário, da vida do crente. Então nós não podemos ser crentes primeiro temos que olhar para a nossa vida, se a nossa vida é exemplo, se por mais que a gente tenha dificuldade, não adianta a gente exortar, brigar, ralhar, ensinar, quando nós mesmos não fazemos. Então eu quero deixar aqui para nós orarmos, que Jesus é o pão diário, e Jesus é o pão que, nesse pão, esse é o pão da oração, o pão da leitura da palavra todos os dias, o pão que rega todos os dias a nossa vida espiritual e também a nossa vida material, porque Ele abençoa. Então nós temos que ter Jesus, o pão diário. Essa é a oração de hoje para esta semana inteira. Né? Sermos crentes hoje, sermos crentes o dia inteiro, sermos crentes no trabalho, sermos crentes no futebol, sermos crentes na política, sermos crentes em tudo. Temos que ser crente. Né? Eu gosto muito de olhar para José, e não só para José, para Daniel, para Misael, Ananias e Azarias, homens que tiveram envolvido na política. Porque Daniel, o profeta, virou governador, mas você não vê falhas nele, você não vê que ele se corrompeu. Misael, Ananias e Azarias foram prefeitos, foram homens de honra, homens no governo da época, e era governo babilônico, era governo pagão, era governo que obrigava a eles a sempre tentar que eles adorassem aos deuses, e eles jamais se corromperam, e foram homens que se manteram firmes, e por isso Deus, a gente até fala sempre, eu muito costume, Deus muda leis e decretos. Você olhar em Daniel, Misael, Ananias e Azarias, o homem bárbaro, que era pagão, eles olham nele por essa obediência, o livramento de Deus, e ele estabelece lei. Quem não obedecer ao Deus de Daniel, na outra foi de Misael, Ananias e Azarias, que é Sadraque, Mesaque, Abednego, nome babilônico, quem não obedecer ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sua casa será imuntura. Deus muda leis e decreta. Até o rei se curva a Deus, dizendo que ele é o Todo-Poderoso, se colocando como Todo-Poderoso, mas olha como o Faraó. Né? O Deus de José é um Deus que tem toda a autoridade. É esse Deus que é Jesus Cristo que você serve, e que você não deve se afastar disso, que você deve de regar o pão diário. Oremos agora, bota aí a sua causa, bota aí a sua oração, o seu pedido, e aqueles testemunhos, né? Está aí o Bispo Edson, né? Teve o testemunho ontem maravilhoso, né? Teve um saque na conta da empresa, e agora teve a restauração, porque Deus é fiel, né? E eu glorifico a Deus porque Deus botou esse trabalho no meu coração, e o trabalho tem sido guardado por Deus. Então, nessa bênção que eu tenho junto com Edson, com o Bispo Edson, e isso Deus tem zelado. Eu tenho falado com o Senhor está nas tuas mãos, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Tenha o pão diário na sua vida. Quero orar com você. Antes de orar, para mim não esquecer, amados, hoje às 20 horas estaremos em clamor, né? Vai ter adoração, vai ter uma palavra ali de 10 minutos, depois vamos ter clamor pela sua vida. Então, na segunda-feira, esse clamor com o Bispo Edson, Deus tem usado ele, tem usado para sua esposa, seus filhos ali para tocarem, e irmão, nós temos que nos voltar. Eu não quero que você fique na internet, eu não quero que você fique na TV, eu por mim nem estaria aqui, não gosto, estou com dor no meu braço,
essa noite muito frio, meu braço latejou muito, a perna com a coluna, mas irmãos, para falar de Jesus, nós estamos aqui. E hoje o Bispo Wes vai estar, eu entro, né, à parte, para a gente facilitar, não ter que ir para a igreja como estávamos indo, até por causa da Covid, mas estaremos em clamor. Então eu peço que você convide a todos os seus amigos, a todos os familiares, a todos que seguem você, para estar Missão Porta-Céu no Facebook, às 20 horas, orando conosco. Quero orar agora. Apresente aí a sua causa. Pai, Deus de Abraão, Deus de Moisés, assim como tu, Senhor, caminhou com o teu povo no deserto e deste o maná, Senhor, para cada dia, 40 anos, o maná foi a provisão, para que não faltasse o pão na mesa dos teus filhos. Tu nos deu, Senhor, o pão da vida, que é Jesus, para não faltar, Senhor, na nossa mesa, para não faltar, Senhor, na nossa casa, para não faltar, Senhor, na nossa família, para não faltar, Senhor, no casal, para não faltar nos filhos, para não faltar nas crianças, Senhor, para não faltar, Senhor, nos solteiros. Senhor, tu tem dado, Senhor, o pão de cada dia, Senhor, o pão não que enche a barriga só, mas o pão que sacia para a vida eterna, mas saciando a nossa sede, Senhor, de justiça, de verdade, saciando a nossa fome, Senhor, de nos alimentar da verdade, que é a palavra de Deus. Senhor, nós, Senhor, glorificamos o teu nome. Senhor, queremos, ó Deus, assim como o Senhor Moisés clamou, Senhor, a ti, foi tu quem deu maná no deserto, mas Moisés foi o intercessor do pão. Então Moisés deu o pão a comer, aquele pão, o povo morreu. Mas, Senhor, nós temos a ti como pão diário, Jesus, que foi dado por Deus, o pão eternamente, o pão que nunca vai cessar, o pão que nunca vai parar, o pão que é preciso cada dia, cada hora, cada momento, está nos alimentando. Este pão diário que és tu, Jesus. Visita agora as famílias, visita aqueles que estão chorando, Senhor, com seu ente querido na UTI. Eu sei que tu pode fazer, eu independente, tu não depende da certeza do homem, tu faz para glorificar o teu nome, ainda que, Senhor, não venham te temer. Senhor, tu faz, tu glorifica o teu nome, porque tu és o pão da vida. Senhor, vai lá naquela UTI, vai lá naquele hospital, vai nas mãos das enfermeiras, vai nas mãos dos médicos, vai na ciência. Senhor, tu faz, Senhor, porque tu és fiel, tu que deu a ciência. Jamais o sábio teria sabedoria sem tu permitir. Jamais a autoridade estaria no posto sem tu permitir. Tu és o dono da vida, o pão diário de nossas vidas, que todos os dias nos dá amanhã, Senhor, para nos levantarmos e dizer obrigado, Jesus, porque deitei em paz e me levantei em paz. Obrigado porque tu guarda, Senhor, o dia, dando livramento, que o diabo não pode tocar, roubar, saquear, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado porque tu tem feito, Senhor, os teus zelos sobre o teu povo, e o pão que tem nos alimentado, tem nos dado, Senhor, novidade de vida, tem nos dado vida eterna, e é nela que nós estamos firmados, Senhor, à luz da tua palavra, à luz das tuas escrituras, ó Santo de Israel. Senhor, onde houver uma causa na justiça, assim como tu tem resolvido as minhas, assim como tu tem socorrido, como tu tem dado livramento, como nos deu na nossa loja com o Edson, Senhor, assim tu tem dado, porque tu és fiel, Senhor, e eu te glorifico, dá aos teus filhos, Senhor, o livramento, socorro, advogados, vai nas causas, não tem deixado, e não deixa ninguém desempregado, não tem deixado faltar o pão da necessidade dos teus filhos, não tem deixado a morte, Senhor, assolar os teus filhos. Eu te louvo, ó pão da vida, ó pão diário de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe até às 20 horas. Coma desse pão, Jesus Cristo, que Ele te dará bênçãos, mas te dará a vida eterna. Fique na paz do Senhor Jesus.